Gastronômica Brasileira é um projeto do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes que surgiu como uma iniciativa pioneira no sentido de viajar por vários estados brasileiros, na verdade abarcando toda uma cadeia produtiva, né? Escolhendo ingredientes especiais de cada estado por região, contemplando os biomas dessa região, que também é algo pioneiro, né? Detectar esses biomas que identificam por que esses produtos são tão especiais, visitar produtores de grande qualidade, desde produtores artesanais, produtores ligados à agricultura familiar ou até empresas um pouco maiores, mas que contemplem as boas práticas. Isso se completa, né, essa cadeia, chegando nas capitais, com os mercados, onde escoam boa parte desses produtos, né? Onde a gente vai encontrar boa parte desses produtos, e com receitas desenvolvidas pelos chefes locais desses ingredientes, né? Então é toda uma cadeia que se completa, né, no projeto. A propriedade é fazenda Engenho de Serra, né? Ela está localizada na zona rural de Lucas, município do Cerro, no Vale do Jequitinhonha. É uma das unidades produtoras do queijo do Cerro. O que a gente pode ter certeza é que é uma cultura com quase 300 anos. Se isso é mantido, então há um porquê, né? Há uma importância maior nisso, né? Porque o que a gente sabe é que a produção de queijo ela surgiu bem próximo da mineração. Então você pergunta por que ele tem as características tão diferentes. Isso está relacionado a uma série de fatores, né? A cultura é do fazer é uma delas, né? E a outra coisa importantíssima que tem aí a questão das bactérias que nós usamos, né? O fermento, vamos trocar, em vez de falar bactéria, para que o consumidor fique preocupado, vamos falar em fermento, que é um fermento produzido na própria produção, no dia a dia. Na produção de hoje, você está produzindo fermento para a produção de amanhã. E essas bactérias, elas têm aqui nossa região como o próprio habitat delas. O queijo artesanal ele não sofre nenhuma interferência química, né? Nenhuma interferência mecânica que venha descaracterizar o princípio do produto. Quem vai aceitar o primeiro pedaço, hein? Queijo canastra é isso aqui que você está vendo. Essa maravilha aqui da região da Serra da Canastra, né? A mineralogia, o clima, a vegetação, a nossa cultura, tá tudo dentro do queijo canastra. Saint-Hilaire já descreve a produção por volta de 1800 e eles perceberam que o processo de maturação desse queijo dava origem a um produto, um queijo diferente daqueles que eles estavam acostumados lá, ou em Portugal, na região do Campo das Vertentes. E aí é uma região que passavam os tropeiros viajantes indo para o sertão de Goiás, né? Eles subiam a serra, ia aqui sentido Araxá, Paracatu, Goiás. Eles dormiam aqui nas pousadas da canastra, nessas fazendas, comiam esse queijo,
gostavam do queijo, compravam o queijo, faziam escambo trocando o queijo por quinquilharias, enchia aí as canastras e começaram a levar esses queijos além da canastra. Tradição dos pais da gente, dos avós, né? Então, falar em queijo, o queijo pra gente foi o coração da gente, vamos se dizer, comparar, né? Porque foi a vida da gente, né? O sustento da gente, que o principal pra gente foi o queijo. Nós estamos em Montes Claros, considerada a capital no norte de Minas. É a maior cidade do norte de Minas, cerca de 400 mil habitantes. A gastronomia aqui gira em torno desse mês da carne de sol, né? Carne de sol com a mandioca. O carro-chefe aqui é a carne de sol serenada, que é uma carne que é feita de um processo totalmente diferente da carne de sol tradicional, aquela carne do Nordeste. O processo é o seguinte: durante o dia a carne fica resguardada do sol e à noite abre-se o serenador e ela toma o sereno. Esse processo de tomar o sereno, a carne hidrata um pouco à noite e durante o dia ela desidrata. Desidrata, faz com que a carne quebre as fibras e fique mais macia, que é o lagarto que a gente trabalha. Então o lagarto é uma carne que normalmente a dona de casa usa para fazer carne de panela e aqui a gente usa para fazer churrasco. As receitas aqui da região passaram de mães para filhas, de filhos também, que temos produtores homens. A minha receita passou da minha sogra para mim. E a minha sogra aprendeu com a sogra dela e com a mãe dela. E agora eu estou ensinando para minha filha. Então a tradição é familiar. Nós colhemos a goiaba no goiabal. A gente leva a goiaba para a fábrica, lava, seleciona. Essa goiaba, depois de lavada, ela entra para dentro da fábrica, onde que vai ser selecionada a casca, a goiaba. Nós vamos tirar a casca que não está boa e vamos separar o miolo da casquinha da goiaba para preparar a goiaba para entrar na calda da goiabada. Aí foi o creme que eu misturei com açúcar, que eu vou juntar com a capinha da goiaba e que vai virar a goiabada no tacho. Eu acho que é um doce tradicional, né, do mineiro, e a gente cresce aprendendo a gostar da goiabada. Essa é uma goiabada cascão, produzida em Ponte Nova, né, para uma produção familiar, né? Vai ser um peito de pato com glace de goiabada, uma farofa crocante de castanha do Pará e uma goiaba grelhada. Eu queria fazer uma coisa assim que para não usar ela só como doce, né, que ela tenha utilidade num prato salgado também. Agora eu vou montar o nosso prato. Peito de pato com glace de goiabada, goiaba grelhada e farofa de castanha do Pará.
Para montar esse prato, a gente foi no Mercado do Cruzeiro, foi onde a gente achou os ingredientes, né? A farinha panko, a castanha do Pará, a goiabada, a goiaba e o peito de pato. O mercado tem uma atmosfera completamente diferente, assim, né? Você vê que as pessoas que trabalham no mercado, principalmente ali no Cruzeiro, são pessoas que estão ali há anos, né? Você conversa com o dono da barraca, você sabe de onde está vindo aquilo que você está comprando. O Mercado Central, ele na verdade, ele vem de uma cultura mesmo europeia que já existia. Se você for nas grandes capitais da Europa, França, Itália, principalmente a França, eles têm um mercado específico para consumidor final e para restaurantes. O nosso Mercado Central, pelo que me parece, foi inspirado um pouco nesse cotidiano da pessoa ter que ter um lugar para fazer comprar um peixe, uma carne, fazer almoço em casa, jantar, fim de semana. E no final das contas, com a valorização da gastronomia brasileira hoje, virou um ponto turístico, virou um ponto para nós cozinheiros fazermos compras assim frescas de pequenos produtores e também para o consumidor final, que atende bem também. A gente fez uma seleção de uns doces típicos de Minas Gerais, que eu mais gosto, né? Todos eles são de produtores pequenos e do arredor daqui da cidade, né? Os queijos que a gente encontrou hoje no mercado, que é um queijo canastra do João Leite, o queijão, né, que é um queijo maior um pouco, o queijo do Zé Mário e o queijo da Cooperativa do Cerro, que são 3 queijos, pelo que eu estou vendo, são bem diferentes e que falam um pouco da nossa gastronomia mineira, que é voltada bem para o queijo aqui em Minas, né? O Rio tem uma importância muito grande assim na questão imperial, né? E essa cultura, né, da família real, imperial, também está na região serrana, em Teresópolis, Petrópolis, porque era onde a família real passava as férias, né? E essa região também, que tem uma estrada chamada Terefri, que além de ser um roteiro turístico, é um roteiro também de produção agrícola muito forte. Pelo clima de altitude e temperado, é muito propício para a produção de folhosas, né? E também tem uma boa produção de queijo de cabra. O prato que eu criei foi um prato com todos os produtos, com todas verduras, legumes, e vai acompanhar um pato defumado, que é tudo aqui da região serrana, tá? Desde o pato aos legumes e as folhas. Eu gosto muito de transformar a simplicidade em sofisticação. São todos daqui da região, tá? E todos, principalmente, uma coisa chamada orgânico. São todos orgânicos. Vamos ver o que mais que nós vamos colocar. Então aqui nós estamos com o nosso pato defumado, que é quase ele se transforma quase num pata negra, né? Que é bem legal. 100% região serrana é o meu prato.
Em Agulhas Negras, né, que é outra região também de altitude, que tem o Parque Nacional de Itatiaia, né, que é um grande santuário ecológico, nessa região tem a cidade de Visconde de Mauá, que por esse clima, o clima frio, né, pelas águas límpidas, tem uma boa produção de trutas. Nós temos também o Vale do Açúcar, que foi muito famoso, assim, teve muita produção de cana-de-açúcar e hoje ainda tem doces que são tradicionais na região, mas se retomou há algum tempo a produção de cachaça de alambique. Quissamã é uma cidade recente, né? Foi emancipada há cerca de 20 anos, mas com uma colonização muito antiga. Ela foi colonizada a partir de 1627, quando 7 capitães que expulsaram os franceses do Rio de Janeiro vieram para essas terras para desenvolver a pecuária, criação de gado para fornecer carne para o Rio de Janeiro. No século XIX, a indústria açucareira prosperou muito no Norte Fluminense, em Quissamã também. Aqui, Quissamã chegou a ter 7 engenhos. Depois, esses 7 engenhos se uniram porque eles estavam perdendo mercado para o açúcar produzido nas Antilhas pelos ingleses e franceses, em Cuba e outros países ali da América Central. E para fazer o primeiro engenho central do Brasil, que é uma fábrica muito maior, que produzia mais quantidade com mais qualidade. A gente não queria parar com a atividade. Minha família está produzindo cana aqui há 7 gerações. Não é comigo que eu vou deixar isso parar. Então, nós buscamos, percebemos que o mercado da cachaça tem evoluído bastante, né? Um mercado que durante o século XX era um produto muito marginalizado. Hoje se encontra nos melhores restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras capitais, né? Percebemos também que o açúcar mascavo tem aumentado bastante o seu consumo por ser um alimento natural e uma tendência também, né, das pessoas buscarem uma alimentação mais saudável. A nossa região pertence à história do Brasil e a gente percebe que as pessoas ficam muito satisfeitas de conhecer um pouco dessa história que a gente hoje tem condição de estar contando aqui. Vale do Café, chamado Vale do Café, chamado assim porque foi o primeiro lugar onde se começou a produzir café no Brasil. Hoje tem muitas fazendas, né, que se tornaram hotéis, pousadas, né, mas não se produz mais café. Então, com a decadência do café, se buscou outros produtos. Por exemplo, na década de 80 surgiu um recurso que foi a produção de macadâmia. Nós estamos na Fazenda Santa Marta, localizada no município de Piraí, no sul do estado do Rio. A cultura que nós temos aqui é da noz macadâmia, uma noz originária da Austrália, né, que vem ganhando hoje muita importância no Brasil através dos diversos produtos que utilizam essa noz. Bom, a macadâmia, na verdade, ela tem origem australiana e muitas pessoas conheciam ela como noz do Havaí. Por quê? Porque o Havaí introduziu a macadâmia em 1929 na crise do café, em substituição à cultura do café. E foi o Havaí quem desenvolveu os primeiros trabalhos científicos e desenvolveu toda a parte de marketing da macadâmia. Ela veio para o Brasil, foi introduzida no Brasil e já vem ganhando espaço. Hoje o Brasil tem algo em torno de 3.000 hectares plantados já, né? E a utilização da macadâmia você tem desde a área de snacks, passa por confeitaria, passa por cosméticos. Tem uma utilização bastante ampla e vem ganhando importância porque também é um alimento funcional.
produz mudas, né? Planta semente, produz a muda enxertada, planta a macadâmia, maneja a macadâmia, colhe a macadâmia e processa a macadâmia. Na verdade, a gente tem uma verticalização da atividade, atuando em todas as etapas do processo produtivo. A gente sabe que um dos fatores mais importantes na agricultura é o fator climático. Isso vale para abacaxi, laranja e também para macadâmia. Ipiraí tem um clima extremamente favorável, o que faz com que a macadâmia daqui tenha um diferencial, né, um sabor que realmente é inigualável. Chegando até a capital, nós temos os mercados onde vários desses produtos estão ali, né, presentes, e que é um grande polo gastronômico do Brasil. Bom, a gente fez uma versão do leite frito, né, que é uma receita clássica, com cumaru, que é uma sementinha da Amazônia que lembra muito a baunilha, e um pouquinho de cachaça no molho que a gente utiliza para compor o prato. Cachaça é um produto que é brasileiro, que está em toda parte, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem ótimas cachaçarias também. Então, inevitavelmente, ela faz parte ali do nosso dia a dia. Nem que seja na comida dos funcionários, quando eles fazem o feijão nosso do dia a dia, como eu costumo chamar, eu sempre falo para colocarem uma colherinha de cachaça no feijão, porque deixa ele mais cremoso, até um toquezinho um pouquinho apimentado, é muito interessante. Acima de qualquer coisa, o produto e o produtor, né? Eu acho que o grande problema da cozinha é o cozinheiro querer aparecer mais do que o prato, mais do que o ingrediente. A gente é um instrumento para fazer esse ingrediente aparecer, para ele se expressar, para ele demonstrar novas possibilidades, né? E ele é que tem que aparecer, ele é que tem que ser o ator principal. Vou preparar um prato com a macadâmia como tema, então eu achei interessante a gente brincar com as características de sabor e textura da macadâmia como nós. Então eu preparei leite de macadâmia, bati um leite da macadâmia, preparei uma coisa bem simples, que seria um preparo tradicional de arroz branco, né, que é a noz crua, né? O arroz branco tradicional é feito com amêndoa crua, e com um pouco de vinagre e alho. A gente fez isso com macadâmia. Então é um prato bem branco, na verdade, que tem poucas nuances de cor, mas tem vários preparos diferentes em cima da mesma noz. Eu acho muito gostoso, acho muito interessante e muito versátil. A gente pode ver, dentro de uma noz a gente tem uma, duas, três preparações, praticamente numa mordida. Pernambuco é um local muito especial, assim, tanto culturalmente quanto gastronomicamente. Resultado das influências portuguesa, africana, indígena, né? Que tem toda essa mistura. Gilberto Freire dizia que sem açúcar não se entende o Nordeste, não se entende o Brasil. E a região da Zona da Mata, em Pernambuco, era o principal polo de onde saía a maior parte dessa produção. Aqui é o Engenho Las Bonita. Nós estamos na região da Mata Sul de Pernambuco, finalzinho já fronteira com Alagoas e com a zona do Agreste de Pernambuco. E o nosso município chama-se Quipapá. Aqui no engenho nós produzimos rapadura, mel de engenho e cachaça. Nossa principal fonte de renda é o caldo da cana-de-açúcar.
Esse engenho ele está há 122 anos na família e é movido a roda d'água. A nossa principal moenda é movida a roda d'água. Nós somos hoje o único engenho real em pleno funcionamento em Pernambuco. E nós mantivemos todas as tradições do molde de fabrico desses produtos da época do Brasil colônia. A cana vem do campo amarrada na sua própria folhagem, formando os fechos. Então a cana vai para a moenda e gera o caldo. O caldo da cana desce por uma canaleta e cai em uma peneira, onde ele é peneirado para tirar o bagacilho da cana que vem junto com o caldo. E aí, após a retirada desse bagacilho, o caldo da cana já cai nos 3 primeiros tachos de ferro, que são os tachos que vão receber a primeira fervura e que vão ser responsáveis pela limpeza do caldo da cana. E por último, quando ele já está começando a engrossar, ele vai para o tacho de cobre, que é chamado tacho de alça, que é o tacho que o mestre toma conta e é onde o mestre reconhece o ponto, que é a hora de tirar o tacho do fogo, porque o produto está pronto. Aí o tacho sai do fogo e o produto é despejado na gamela. A gamela é uma mesa de madeira, porque a partir daí tudo tem que ser madeira, porque é isolante térmico. E aí na gamela o produto vai ser manipulado para esfriar um pouco, ganhar mais densidade e com isso ele fica um pouco mais claro. E quando ele vira uma massa é que ele vai para as formas. Informado, ele vai para a sala de secagem. Lá a demora é muito pequena, 4 minutos no máximo, e o produto já está sendo desenformado. Depois ele vai para a sala de embalagem, onde ele recebe a embalagem, a etiqueta, vai para a caixinha e depois para a caixa de embarque. Temos também a farinha, né, de Glória do Goitá, a farinha quebradinha. Muitos chefes encomendam essa farinha e usam em seus restaurantes. Produtor de farinha eu sou há 30 anos. Eu aprendi com meus pais. Era agricultor desde pequeno e a agricultura é o que ensina a gente a fazer ela. Depois que a gente compra mandioca, chega na casa de farinha, descarca a mandioca, vai para o conservador, né? Moe ela, imprensa, vai para o forno, torra, ensaca, pronto, aí está feita a farinha. Aí dá ganho para quem descarca, para quem prensa, para quem mexe. Agora está mais desenvolvido, porque quando eu comecei era braçal, fazia 1 tonelada por dia. Depois do material aí elétrico, aí melhorou mais. Mas ainda é difícil de se fazer, falta ainda umas coisas para melhorar mais. Para a região de Garanhuns, por exemplo, pela altitude, foi muito importante desde o Brasil colônia na criação de gado. E aí que se desenvolveu a produção do queijo de coalho e do queijo manteiga, que são muito típicos de Pernambuco. A Caatinga é um bioma totalmente brasileiro, que só tem aqui. Em Afrânio
Tem uma iguaria, que é o doce de leite branco, que é graças à criação de gado de leite, que é tradicional na região. É muito antiga essa tradição e alguns doceiros prevalecem até hoje fazendo esse doce. Dentro do sertão a gente tem um oásis, né? Que é o Vale do São Francisco. Ficou muito importante a produção de uva para fazer vinho. Também no Vale do São Francisco tem a pesca e tem um peixe que virou assim um must para os chefes, né? Que é o cari, que é chamado da lagosta do São Francisco. Aqui a gente tem um filé de sirigado grelhado, servido com uma macaxeira ao murro, uma farofa de cebola crocante e um molho de uva Isabel com banana prata. A macaxeira e a farofa veio lá de Glória de Goitá, produção orgânica, uma produção consciente e que vai dar todo o diferencial nesse prato. Você aqui em Pernambuco, você é acostumado a crescer comendo farinha, farofa, então eu comia desde lasanha, estrogonofe até um peito de frango grelhado, sendo comida seca, comida molhada, você come com farofa. É como se fosse o complemento básico, é o pão do francês, seria a farofa do pernambucano. O Mercado São José ele tem uma ligação com a minha vida muito grande. Eu tenho uma identificação com a questão do mercado desde muito novo. Assim, quando eu era pequeno, meu pai me acordava de manhã cedo e dizia: vamos lá no mercado escolher os peixes para trazer para cá, para o nosso restaurante. Então, tinha 5, 6 anos de idade e era uma grande diversão chegar naquele mercado com a quantidade de peixes, os peixes enormes e tudo. Pouco a pouco, isso daí foi como se fosse um aprendizado. Eles iam me ensinando algumas coisas, dizendo sobre os peixes. Olha, Sabró, esse peixe aqui não tá bom porque olha a cor aqui, ó. Olha isso aqui, abre a barriga, vê se o peixe está gordo, se não tá, as brânquias, né? Abrindo, olha o olho, textura, se o peixe morreu estressado, se não morreu estressado. Eu achava que isso era uma grande brincadeira na época, mas era um grande aprendizado. Então, assim, o Mercado São José ele tem uma ligação muito grande, né, não só comigo, mas com vários cozinheiros da cidade. Bom, esse peixe que a gente está utilizando hoje é um sirigado. O sirigado é um peixe da família da garopa, também do badejo. A gente conseguiu comprar esse peixe hoje lá no Mercado São José. O sirigado ele é muito utilizado no Nordeste todo, tá? Então ele sai bem aqui em Pernambuco e também no Ceará. Há um consumo grande do sirigado, é um peixe que tem um consumo tanto nas muquecas, tanto grelhado e também hoje no sashimi e no sushi. E começamos a fazer um prato aqui que chama Yokubou. Então é um prato que foi criado junto com os ingredientes da culinária japonesa, que é o sake mirin. Isso é um conjunto bem tradicional. É o sake mirin, que é um sake licoroso, shoyu, gengibre. Então fica um prato leve. Esse agridoce é ideal para o paladar do pernambucano. Então quando a gente faz comida japonesa para o pernambucano, a gente tenta também chegar perto do paladar de onde a gente está, no caso aqui em Pernambuco.
É muito importante assim no Ceará a grande extensão do litoral, né? Que tem muitos produtos ligados à questão litorânea e o bioma da caatinga, que também está muito presente no Ceará, né? A pesca da lagosta, por exemplo, que é muito interessante, né? Visitando a expedição gastronômica, visitando essa região, pôde acompanhar a pesca da lagosta e ver a bravura desses pescadores e também a forma como eles lidam ecologicamente com a pesca. Minha profissão desde os 14 anos é pescador de lagosta artesanal. Eu moro na praia da comunidade de Redonda, que fica na região leste do estado do Ceará e dentro do município de Capuí, da cidade de Capuí. Aqui em Redonda, ela é mais famosa por ser uma comunidade que pesca lagosta artesanal, né? Pesca lagosta artesanalmente e também pela sua resistência contra as pescas predatórias e ilegais existentes no litoral cearense. A pesca artesanal é aquilo que é feito com amor, com carinho, com as suas próprias mãos, preservando o meio ambiente. Eu acho que isso é uma característica da pesca artesanal. A lagosta, para esse povo de Redonda, significa a vida deles, né? Eu até penso, e muitos pensam como nem eu, se a lagosta vier a acabar, a comunidade acaba junto, né? Acaba junto. Por isso que há essa luta, esse medo muito grande, e essa preocupação e essa luta grande para preservar a lagosta. Faltou um mês para se iniciar a pesca, nós colocamos toda a nossa navegação para cima da praia, no continente. E ali nós damos as últimas revisões, em vela, em casco, essa coisa toda. E aí a gente prepara as cangalhinhas também, né? Já para quando chegar o dia tá tudo preparado. É um dia para se colocar o material, nesse mesmo dia ninguém recolhe, espera se passar uma noite, no próximo dia a gente vai recolher e levantar todas as cangalhinhas que a gente botou lá no dia anterior. Vai aparecendo as primeiras lagostas, né? No segundo dia de pesca. Aí que aparecem as primeiras lagostas. E nós se sentimos felizes como nós estamos no mar, nós se sentimos bem. Nós pescamos não somente assim para sobreviver, é um dos pontos muito relevantes, mas também é muito prazeroso estar no mar. Para os nossos filhos e vamos passar para o nosso neto esse amor e essa paixão que nós temos pelo mar. Eu posso até se dizer, e lembrei-me
pescador que já faleceu, por nome Zé Carlos, ele dizia que o mar era o pai e a mãe dele, né? Porque dava de comer, dava de calçar e dava de vestir e ainda o balançava para dormir. Também nessa região tem o camarão branco, que aí é uma criação. E essa criação é muito propícia porque a região da criação do camarão branco é muito próxima do mar. E tem também um rio que traz, esse rio ele traz muitos nutrientes importantes para a produção do camarão. As altas temperaturas também ajudam para o crescimento, né, desse crustáceo. Adentrando para o interior, a gente tem, por exemplo, no sertão, né, temos o Quixadá. Quixadá que acho que a expedição se impressionou muito com a paisagem, assim, né, dessa região. E é uma região que é muito propícia para a criação do bode, né, que é o cabrito. O cabrito ele suporta muito bem essa diversidade, ele come de tudo, até as folhas secas. Tem um oásis no interior, que é a Serra de Ibiapaba, muito tradicional na produção da cana-de-açúcar, né? Então, há séculos se produz lá, por conta disso, licores artesanais, que, por exemplo, entre eles está o licor de genipapo. Vocês estão na bodega da Casa dos Licores. A bodega era a bodega do meu pai. Aqui se fazia comercialização de tudo que era produto, mas de 1957 para cá, apenas dos produtos feitos por eles, né? Então, os licores, os biscoitos, os bolinhos, os doces, as geleias e a cachaça velha. Entre frutas, ervas e o que nós chamamos especiais. Os especiais são de vinho, pétalas de rosas, chocolate, leite e mel. O licor, ele basicamente tem que ter uma base alcoólica, destilada, ou seja, álcool, ou seja, vodka, ou seja, uísque. No nosso caso aqui, eu faço com cachaça, que é o produto que nós temos, é a abundância que nós produzimos. Então a gente pega a cachaça, você tem que macerar a cachaça. O que é macerar a cachaça? É passar para a cachaça o sabor e o perfume do que você vai fazer, ou da fruta, ou da erva, seja o que for. No caso, o segredo do bom licor está na demora dessa maceração, da infusão, né? No mínimo, a gente passa uns 6 meses. E indo para a capital, né? Fortaleza é chamada da Terra do Sol, né? Muitos adoram admirar o pôr do sol, né? Na praia, né? Que é maravilhoso. A gente vai agora mostrar um prato que é com algum ingrediente regional e alguma coisa afrancesada. Vamos fazer as duas coisas junto, fusão de dois extremos, Brasil e França. Agora a gente vem para o fogão, que é uma das partes mais bacanas do leiriado todo. A lagosta é um produto que quanto mais cozinha, mais assim aquele emborrachado dá. Então tem que ser uma coisa meia rápida. A gente entra com
um arroz arbóreo, é o nosso arroz italiano, que ele já está pré-cozido, certo? Ele já tem um cozimento que é só com água, sal, um pouquinho de cebola e alho. Pegando um copo, vai ficando bonito. E aqui do lado a gente já tem aquele nosso rabinho da lagosta que a gente tirou, já que vai fazer o enfeite do nosso prato, certo? E a gente já pode seguir para a montagem do prato agora, ok? Ó, já está no ponto de bala, incorporado. Rio Grande do Norte é o único estado em que o sertão entra no mar. Então, 90% do território é a caatinga, que chega praticamente até o litoral. Os grandes responsáveis pela polinização das espécies, vegetais da caatinga são as abelhas nativas sem ferrão, Jandaíra, que até o nome da cidade interessante se deu por conta, inclusive, da importância dessas abelhas, Mais para o interior, assim, a gente tem o Sertão do Seridó. O Sertão do Seridó, uma cidade importante, é Caicó. E Caicó, por conta do rio Seridó, se formaram vários açudes. E esses açudes são propícios para a criação do peixe curimatã. E esse peixe ele desenvolve uma ova, que é uma iguaria também, uma preciosidade, que são essas ovas de curimatã. Pega, come, vende, sobrevive dela, Temos o Vale do Apodi. O Vale do Apodi tem a produção do arroz vermelho. Arroz vermelho, que é um arroz hoje que está famoso na gastronomia brasileira, Muitos chefes têm utilizado. Ele vai ter em média de 100 dias com água. A lama em torno de 20 centímetros de água. Agora, na hora da colheita, ele tem que estar no seco para facilitar a colheita. O arroz, a gente é quase tudo, Porque a gente sempre planta arroz. A gente viu nossos avós plantando arroz. Passou por nossos pais plantando arroz, a gente está plantando arroz porque é do arroz que a gente tira o sustento. É muito trabalhoso, É difícil, mas é do arroz que a gente tira a nossa sobrevivência. Também temos a Serra do Mel. A Serra do Mel é famosa pela castanha de caju, pelo caju e castanha de caju. Nessa região também tem uma cooperativa que desenvolve também um manejo sustentável da castanha de caju.
E essa castanha de caju é orgânica, então tem todo um trabalho interessante. E essa castanha de caju é bem famosa no mercado pela sua qualidade. Indo mais sentido litoral, temos Mossoró. Mossoró é a região das salinas. A evaporação é propiciada pelo clima semiárido, né? Clima muito quente. Tem se desenvolvido recentemente uma flor de sal excelente. Flor de sal é um produto que é muito destacado mundialmente, né? Pelos chefes. No litoral, nós temos a Costa Branca. Na Costa Branca do Rio Grande do Norte, tem um produto muito especial que é o vongole. Ela é composta por um braço de mar, restinga e separado pelo mangue, e depois já vem o mar aberto. Então são condições muito propícias ali para concentração de vongole. Os pescadores e catadores de vongole locais hoje são bem conscientes, né, da conservação, e eles sabem fazer um extrativismo mais ecológico, né? Tem uma comunidade de pescadores que desenvolvem de uma forma bem sustentável essa cata do vongole. A Amazônia é a maior floresta equatorial do planeta. Então, o rio se transforma num importante meio de transporte para a região, né? As pessoas circulam muito mais de barco, né, do que de outro tipo de transporte, né? Então é importante fonte de alimento. Na Amazônia, onde se consome mais peixe em todo o Brasil, né?
é importante fonte de economia. Sobre a Amazônia, é importante destacar as populações tradicionais, né? Então, que é formado por ribeirinhos, povos ribeirinhos, índios e caboclos. Falando dos índios, a gente tem na região de Mundurucânia e Maués 2 produtos muito importantes, que é o Guaraná, da tribo Saterê-Maué, que é feito até hoje de uma forma tradicional pela tribo, em bastão, que é ralado com a língua do pirarucu. Até hoje eles produzem dessa forma, além de produzir também em pó para o comércio. Responsável pela polinização das flores do Guaraná são as abelhas nativas, também cultivada, né, pela tribo Saterê-Maué. E essas abelhas, elas são responsáveis também pela polinização de uma parte também dessa floresta equatorial. E elas produzem um mel, que é um mel também muito delicado, né, muito apreciado. A expedição gastronômica foi até a reserva de Mamirauá. Essa reserva é muito importante pelo manejo sustentável do pirarucu. Lá, uma comunidade de pescadores se uniu para preservar essa espécie que faz parte do sustento da região. Não podemos esquecer do tambaqui. Também tem uma comunidade que se voltou para o manejo sustentável dessa pesca do tambaqui e do processamento desse peixe, que também é muito tradicional na região amazônica. Na mesma região do Rio Solimões, tem produção também de tucupi e goma. Muita umidade propicia a produção da mandioca. Existem 2 tipos de mandioca, né? A mandioca chamada mansa e a mandioca brava, que é a espécie mais cultivada na Amazônia. Essa mandioca brava, ela é venenosa. E para retirar esse veneno, então ela não pode ser consumida in natura, não dá para cozinhar mandioca, né? Se extrai o caldo dessa mandioca, se ferve por várias horas e esse caldo é o tucupi. É um caldo amarelo, translúcido. O material que decanta dessa extração é a goma. Então, essa região ela é muito boa para essa produção de goma e de tucupi.
E a expedição não podia deixar de conferir uma produção de jambu, que é uma erva muito característica do Amazonas, que só tem lá, né? É uma erva que amortece a boca, né? Que tem uma sensação amentolada, né? Na boca ela tem várias sensações incríveis, assim, que não se compara a nada, né? Ela é única. A boa produção do jambu que vai para Manaus vem da ilha de Marchantaria. Ela é muito propícia porque ali tem bastante calor e umidade. Está em casa, porque o jambu precisa de calor e umidade, a Amazônia é, né, o lugar propício mesmo. Agora, também tem uma produção em Jaraqui, tem uma produção no Igarapé de Jaraqui, de farinha d'água. E a farinha d'água é um produto muito especial da região amazônica. Bem, por fim, nós temos acompanhamos a produção de orgânicos, que quebra o paradigma de que o amazonense não é dado ao cultivo. Ao redor de Manaus, bem próximo, tem uma comunidade da tribo dos Dessana Tucano. Essa comunidade, eles têm todo um trabalho de preservação das suas tradições, e lá a expedição pôde acompanhar a busca, né, das formigas maniuaras, que não são bem formigas, na verdade são cupins. E essas tribos é uma tradição ancestral. A gente utiliza mais também esse tipo de maniuara, saúva também. Nas épocas a gente recolhe muito mais também as tanajuras. E essa maniuara também a gente recolhe bastante. E a gente mantém, a gente põe no fogo, a gente torra elas e a gente mantém por longos tempos. Principalmente a gente recolhe no verão. E no tempo de inverno a gente fica consumindo. É dessa forma que a gente vive dentro da nossa alimentação indígena. E eles fazem farofas com essa formiga, é uma preciosidade, assim, uma joia, né, dessa cultura indígena.